Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao centro. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui nesse domingo, pedir a espiritualidade, que sempre nos acompanha e está disponível quando precisamos, para que as palavras hoje do nosso amigo palestrante sejam internalizadas e a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia, principalmente para a gente conseguir a nossa evolução. Agradecer também a espiritualidade dessa casa, os nossos mentores que já prepararam esse ambiente, para que a gente pudesse receber essas bênçãos e dar uma revigorada aí para a semana. Então, agradecendo também ao nosso amigo Jesus, que está sempre presente com a gente, é o nosso mestre, nosso guia. Então, que tenhamos aí uma boa palestra, uma boa semana, que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós fazemos todos os domingos, nós seguimos a sequência das perguntas e respostas. E hoje nós estamos na metade, mais ou menos, do capítulo 9. Nós estamos falando sobre espíritos protetores, a afeição dos espíritos, na relação espírito desencarnado com o encarnado. E hoje nós vamos abordar das perguntas 496 até a 514, E é um tema bastante interessante. Então, quem quiser ler com mais profundidade, vocês podem pegar o Livro dos Espíritos e acompanhar as perguntas, lerem na íntegra e as respostas, Então, essa passagem ela é interessante porque ela está falando exatamente da relação que nós temos com os nossos espíritos protetores. E os espíritos, eles deixam muito claro aqui para Kardec que todos nós temos, de fato, um espírito protetor. E esse espírito é superior a nós. Isso eles deixam muito claro, é categórico, Aí vem a questão, Por que nós temos o espírito protetor, Por que isso, o quanto ele nos influi, Por que às vezes, nós fazemos as coisas da forma incorreta, e só percebemos depois, aí a gente diz, e onde estava, o nosso espírito protetor, nesse momento que deixou a gente participar disso ou fazer de tal forma, Então, tudo isso Kardec aborda nessas questões, nessa passagenzinha. Ao invés de eu ficar lendo as perguntas e as respostas e comentando, para não ficar tão maçante, então eu vou fazer de uma forma mais resumida, abrangendo o tópico. Aí eu peço para vocês, que se tiver alguma dúvida, algo assim, vocês podem ler no próprio livro ali as perguntas específicas ali e aprofundar com maior precisão, Então Kardec aborda nesse sentido, nessas questões, Por que nós temos, E o que acontece então para que a gente tenha opções erradas, equivocadas na nossa vida, Onde está a participação? Até que ponto eles influem, nas nossas decisões, Isso que Kardec aborda nessa passagenzinha. Então, vamos começar pelo início. O principal desafio, da nossa existência é a nossa própria evolução, nosso próprio crescimento. O pilar do Espiritismo é justamente um deles, a reencarnação. Então, ou seja, nós encarnamos sucessivamente para ir crescendo gradativamente. Então, cada vez que nós temos uma encarnação, a gente aprende alguma coisa, um pouquinho a gente desenvolve e nós nos tornamos, consequentemente, melhores do que éramos anteriormente, e assim vai indo. Não é fácil, o crescimento é longo, o projeto é um projeto eterno, porque nós somos espíritos criados para durar por toda a eternidade e participar da obra. Nesse caminho, nós temos o auxílio dos nossos espíritos protetores, nossos anjos de guarda, nossos guardiões,
existem vários nomes, né? E a responsabilidade desses espíritos, como são espíritos bons e mais evoluídos do que nós, é nos auxiliar nas tomadas de decisões, né, para que a gente siga o caminho correto. Porém, existe o livre-arbítrio, né? E aí a nossa vontade impera. Então, como nós somos espíritos que crescemos gradativamente, é natural que a gente tenha influência dos nossos hábitos, dos nossos próprios costumes, adquiridos ao longo dos milhares de anos que nós existimos. E isso é o maior fator dificultante do nosso desenvolvimento, os nossos próprios hábitos. Então, por exemplo, eu encarno hoje com um objetivo, vou me tornar melhor. Então, quem é o meu principal desafio? O que é o meu principal desafio? Não é algo externo, é algo dentro de mim. De alguma forma, nesta existência, eu vou agir de uma forma diferente do que eu agia anteriormente. Eu vou me tornar melhor, eu vou deixar de fazer algo que eu fazia. Então, vencer esse hábito é o nosso grande desafio, é a nossa maior dificuldade, né? Aí, para que vocês possam entender mais ou menos isso de uma forma mais simples, eu vou dar um exemplo pessoal meu. Por exemplo, eu fui fumante por 20 anos, né? Então, quando você é fumante, você desenvolve uma relação físico-química, né, com os elementos que contém o cigarro, nicotina e todas as usinas que estão ali dentro, né? Mas, ao mesmo tempo, você desenvolve hábitos com o cigarro. Por exemplo, quando eu chegava em uma festa, uma reunião de amigos, a primeira coisa instintivamente era puxar um cigarro. É um hábito, mas você faz automaticamente. Então, por exemplo, quando eu sentava num churrasco, alguma coisa do gênero, automaticamente o cigarro tinha que fazer parte. Se eu estou falando ao telefone, o cigarro tem que estar junto. Se a reunião, o trabalho está tenso, alguma coisa assim, eu tenho que fazer uma pausa para fumar um cigarro, né? São hábitos que a gente adquire. E aí o que foi interessante foi que quando eu parei de fumar, definitivamente, né, o difícil não foi só parar de fumar, mas foi mudar esses hábitos. Por exemplo, dirigir sem um cigarro na mão. Você não sabe nem o que faz com aquela mão, porque você estava tão acostumado, né? Ir num evento e não ter o cigarro para puxar ali, né? Então é você falar, não interromper aquela reunião tensa para fumar um cigarro, como fazia antes, que era uma fuga, né? Você não tem mais. Então, na verdade, assim, vencer estes hábitos é extremamente difícil e complicado, né? Mas a gente consegue, né? A gente se esforça e consegue. Agora você imagine hábitos que nós carregamos há milhares de anos, né? É mais difícil ainda. Por exemplo, há mais ou menos, sei lá, uns 1.500 anos mais ou menos, 4.000 anos talvez, né? Nós tivemos o código de Hammurabi, né? Aí veio as leis de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Nós crescemos centenas, talvez até milhares de anos, acreditando no olho por olho, dente por dente. Então, se algo de ruim acontece comigo ou com algum dos meus, eu exijo uma retaliação, né? Eu exijo justiça através da vingança, né? Se doeu em mim, tem que doer no outro. Isso é um hábito que fica no nosso inconsciente. Aí, por exemplo, Jesus veio há 2.000 anos e diz que toda a justiça é baseada no amor. Se eu amo, como é que eu vou agredir? Se eu amo, como é que eu vou, né, exigir uma reparação por dor, por violência? Não é compatível. Então, o que eu tenho? Que mudar a minha forma de pensar. A teoria é fácil, vamos perdoar, né? É fácil dizer vamos perdoar, mas e nos nossos hábitos? A gente consegue de fato modificar uma estrutura que há milhares de anos nós seguimos de um caminho, né, exigindo castigo, punição, dor, revanche, né? É difícil, mas é esse o objetivo da nossa encarnação, né? Superar. Então, ao longo destas encarnações, nós vamos adquirindo cada vez mais conhecimento, que vai ficando no nosso inconsciente, e nós vamos adquirindo cada vez mais entendimento, para permitir que forcemos uma mudança de hábito. E aí a gente começa a se controlar, né? A gente começa
a se policiar nas nossas ações, na forma como a gente age. E é aí que vem especificamente a função do nosso anjo de guarda, nosso mentor protetor, que nos ajuda, né? Às vezes acontece uma situação e você, por instinto, que na verdade é o uso dos hábitos acumulados há milhares de anos, vai tomar uma decisão e de repente você diz assim: não, peraí, calma, né? Não vou fazer nada hoje, vou deixar para lidar com isso amanhã. Por quê? Nesse meio tempo você vai pensar, você vai refletir e você vai agir de forma diferente. Talvez na encarnação anterior você já tivesse resolvido de uma forma mais violenta, agressiva e continuaria desenvolvendo outros problemas, né? Mas a gente vai crescendo. E essas intuições positivas são as intuições que os nossos mentores e protetores nos dão. O mentor, o protetor, o guardião, ele não vai dar a solução do nosso problema, porque o nosso problema é o nosso desafio. Ele vai ser pensado por nós, vivido por nós, né, e resolvido por nós. Mas ele vai nos dar esperança, ele vai nos dar ânimo, ele vai nos motivar a buscar uma saída diferente. É isso que ele faz. Então, quando a gente pede, a gente busca, a gente quer uma solução, né, harmônica para um problema difícil, ele nos intui. Agora, se a gente quiser dar vazão aos nossos instintos, né, rapidamente a gente volta a ser aquilo que nós sempre fomos, né? Repetimos os nossos padrões. Então, o espírito protetor, ele tem essa função educacional, mas ele não vai resolver o nosso problema, ele não vai vir e dizer como você deve fazer, o que você deve fazer, ele vai lhe motivar a buscar. Então, horas nós estamos bem próximos, né, quando a ideia comunga, e ora nós nos afastamos. Aí você diz, então, Kardec pergunta isso para os espíritos: o espírito protetor, ele está sempre ao nosso lado, né? Ele não está fisicamente ao nosso lado, ele está conectado à nossa mente. E quando nós estamos conectados mentalmente, não importa a distância física, ele poderia estar do outro lado da galáxia, mas se eu estou pensando, né, ele sabe o que eu estou pensando, ele sente o que eu estou pensando e ele transmite isso para mim, porque existe uma conexão. Então, fisicamente nós não estamos juntos, mas quando eu penso e sigo caminhos que condizem com a orientação dele, nós estamos extremamente próximos, né? Agora, se eu, pela minha vontade, pelo meu livre-arbítrio, eu opto por seguir um caminho diferente, baseado nos meus instintos, baseado no que eu sempre fui, o que eu sempre estive acostumado a ser, né, eu me aparto. Então, não quer dizer que ele deixou de me ajudar ou permitiu que eu fizesse algo errado. Ele me orientou, eu é que não quis ouvir e eu é que decidi seguir um caminho diferente. Porque, na verdade, se nós apenas seguíssemos o que ele determinasse, né, nós não estaríamos nos desenvolvendo por nós mesmos, estaríamos seguindo o desenvolvimento do plano dele, né? E o objetivo da obra, o objetivo da criação, é que todos nós crescemos pelo nosso próprio esforço. Essa é a lei principal, a lei do progresso. Nós crescemos e desenvolvemos pelo nosso próprio esforço. E é aí que a gente realmente internaliza e entende o aprendizado. Porque teoria a gente absorve, mas a gente só transforma isso em conhecimento mesmo a partir do momento que a gente coloca essa teoria em prática no dia a dia e vira algo natural seu. Aí de fato você sabe, né? Eu posso passar uma receita de culinária. Receita é fácil, né? Está lá escrito. Agora, entre ter a receita e saber cozinhar, só quem cozinha sabe, né? Só quem pratica aquilo sabe. E aí faz, né? Fica perfeito. É assim que funciona. Então, os espíritos protetores, os espíritos que nos auxiliam, eles estão sempre em conexão mental, né? E nós temos um só? Não necessariamente. O Kardec pergunta isso aos espíritos e os espíritos deixam muito claro: não. Os espíritos superiores trabalham todos coletivamente, são como irmãos e um auxilia o outro. Então, por exemplo, se o meu problema hoje, né, requer a ajuda, por exemplo, do Radamés, o espírito superior aqui, né, eu me conecto a ele. Mas se esse meu problema hoje, por exemplo,
é de uma natureza onde a Janaína, que tem mais expertise, é ela que me auxilia, entende? Para os espíritos superiores não tem diferença, o objetivo é auxiliar e ajudar, então eles estão sempre auxiliando. Isso quer dizer que nós sempre somos auxiliados por quem realmente entende do problema, né? Por um especialista profundo naquela situação. Aí Kardec continua perguntando no bate-papo aqui com os espíritos, né? E como é que funciona isso, né? Os espíritos superiores são muito superiores, né? Eles estão assim, né? Todo mundo tem o mesmo grau, né? Aí Kardec deixa muito claro, não. Os espíritos deixam muito claro a Kardec, não. Os espíritos superiores, eles são superiores ao seu tutelado, né? Mas na mesma proporção. Então, ou seja, eu posso ser espírito, né, protetor de alguém que ainda esteja num crescimento abaixo do meu, né, um espírito mais novo que eu, né, enquanto que algum mais experiente que mim, né, me tutela e assim por diante. Então, nós temos uma graduação muito extensa de níveis de espíritos superiores, né? Espíritos protetores, porque varia de acordo com o crescimento nosso. Como os espíritos dizem aqui, nós não vamos oferecer, por exemplo, a uma criança que está aprendendo a ler, um professor de filosofia, né? Uma criança que está aprendendo a ler, ela tem um professor daquele nível, não um filósofo, né? E assim é a mesma coisa. Então a gradação é grande, e é por isso que nós temos vários espíritos protetores e não um só, né? Porque dependendo do problema, dependendo da ação, alguns têm mais expertise do que outros, têm mais experiência do que outros naquela situação. E assim nós vamos crescendo, assim como eles também vão crescendo, porque nada fica estagnado e ninguém está pronto, né? Aqui no nosso orbe, os espíritos dizem, não existe nenhum espírito que não precise de um tutor, nenhum. Isso quer dizer que, inclusive, os graduados. E quando a gente vê Jesus, Jesus pede ajuda, né? Quando ele está nas situações de Calvário, quando ele está ali próximo à cruz, ele pede para quem? Um tutor. Aí você fala, até Jesus tem alguém que o oriente, né? Então, ou seja, o grau de crescimento, o grau de auxílio, ele é infinito. A gente não consegue visualizar e entender e traçar uma régua, um parâmetro do que é de fato, né? Todo mundo precisa e todo mundo se ajuda, né? Aí vem a questão, e os espíritos maus que nos atrapalham, né? Que nem ele cita aqui, né? Como é que fica essa questão desses espíritos? Bom, Jesus já dizia lá atrás, diga-me com quem andas que eu te direis quem és, né? Isso demonstra a lei da afinidade. Então, por exemplo, se eu tenho determinados instintos, determinados pensamentos, né, determinadas vontades, eu atraio para o meu círculo pessoas que pensem parecido, pessoas que tenham os mesmos gostos, pessoas que tenham as mesmas tendências, certo? Então, quando a gente diz espíritos que nos prejudicam, não necessariamente sejam espíritos desencarnados. Muitas vezes são espíritos encarnados que estão próximos a nós, que nos prejudicam. Por que nos prejudicam? Porque nos mantêm presos ao que nós éramos. Por exemplo, se eu fui sempre uma pessoa agressiva, né, violenta, né, eu atraio para o meu entorno pessoas mais ou menos parecidas, né? Aí de repente eu estou numa situação, né, que vai exigir uma ação e eu estou tendendo a agir de forma agressiva e violenta. Aí eu tenho aquele amigão ali, vamos lá, vamos quebrar tudo, né? Vamos, né? Inflama isso e eu vou. Aí esse meu amigão, na verdade, é quem me mantém, né, como eu sempre fui. E detalhe, né, se eu começar a me modificar, eu vou me afastar dele. Ele vai ficar chateado comigo, não vai? Ele vai falar, você mudou, você já não é mais o mesmo, você não era assim, né? Você ficou frouxo de repente, né? E assim começa, né?
Aí, se você olhar para você mesmo, você vai ver que dentro da sua história, aqui nesta vida, você teve diversos círculos de amigos diferentes, né? Em determinado momento da sua vida, você tinha alguns amigos, você era feliz com eles. Em determinado momento, já não fazia mais tanto sentido estar com eles, mudou. Seus amigos são outros, seus interesses são outros. Não que você deixe de gostar daqueles, em hipótese alguma, mas só ficou diferente. Eles já não têm mais aquela influência que tinham, eles já não são mais como eram, né? As piadas já não têm a mesma graça, né? As ações você já não faria igual, né? Mudou. Por quê? Porque conforme a gente realmente vai se modificando, o nosso meio também muda. Então, quando ele diz aqui que existe uma briga entre bem e mal, não é que existe uma briga entre bem, aqui é o grupo do bem, aqui é o grupo do mal e eles se degladeiam. Não. Existem os espíritos bons, as pessoas boas, encarnadas e desencarnadas, que nos ajudam a continuar no nosso caminho de crescimento. E existem aquelas pessoas que ainda querem que nós fiquemos como nós sempre fomos. E eles não estão fazendo isso por mal, eles fazem isso porque gostam da gente, mas ainda gostam daquela estrutura que você já não quer mais. E aí vem o conflito, né? E aí você vai entender o capítulo das estranhas morais, quando Jesus diz assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Você fala assim: Jesus é bélico? Não, Jesus não é bélico. É que você vai mudar, e no seu processo de mudança você vai criar atrito com aqueles que ainda não começaram seus processos de mudança. É natural. E eles vão ficar com raiva de você porque você mudou, você deixou de ser aquela pessoa que fazia parte daquele grupo. Então a culpa é sua, né, por esse processo de mudança. Naturalmente você vai ser o acusado, o agredido, o ofendido, né, porque você saiu do grupo, você abandonou aquele grupo, mas na verdade você está crescendo, e cada um vai ter o seu despertar no seu momento oportuno, cada um vai ter o seu start na hora certa, e cada um vai seguir o caminho. No final todos se encontram no mesmo ponto, fato, né? A gente cresce e aí a gente olha para trás e ri do tempo que a gente perdeu, né? Com picuinhas e com bobeiras, mas é isso. Então não existe uma força maléfica lutando contra o bem, como a gente desenha assim, né? Uma guerra, não. Existem sim forças que querem que a gente fique igual. Agora essas forças são os afins que se aproximam de nós pela própria afinidade. A união faz a força, não é? Então, é exatamente esse o princípio. Quanto mais pessoas agindo da mesma forma, todos ficam iguais. Agora, a partir do momento que você tenta ser diferente, é claro, você vai ser alvejado, você vai ser criticado. Mas é o processo da libertação, é o processo do crescimento. Então, nós temos espíritos bons nos auxiliando, temos. E temos espíritos, né, maus, mas não nesse sentido. E é importante que a gente entenda isso, porque quando Kardec escreve isso, vocês têm que observar que Kardec é católico, né? 1850, Kardec é católico, né? E o catolicismo, ele tem muito arraigado essa questão do bem e do mal, anjos e demônios, né? Uma balança, né? Mas isso tudo é simbólico, é interno, né? Está dentro da gente essa disputa, né? De fazer o certo, de se acomodar e continuar sendo o que éramos. Isso é simbólico. Mas esse simbolismo bem e mal e duelo entre bem e mal é muito forte. Por isso Kardec, no diálogo com os espíritos, usa essas expressões: espíritos bons, espíritos maus. Mas não existe, porque Deus criou todos iguais. Tudo é criação de Deus. E por que Deus, na sua inteligência infinita, iria criar algo que fosse contra a sua própria obra? Não tem a menor lógica e sentido, né? Por que haveria algo, ou uma força tão poderosa, né, que prejudicasse? Não tem. E dentre as leis divinas nós temos a lei do progresso, onde nós crescemos pelo nosso próprio esforço. Ao mesmo tempo, se eu cresço pelo meu próprio esforço, o mérito é meu. Então, automaticamente, não existe ninguém de fora que possa impedir o meu crescimento, se eu estiver determinado a crescer. Então, não tem uma força que vai impedir você de crescer, não existe uma força que vai lutar contra você.
a não ser nós mesmos. Então essa força, esse embate, essa disputa é nas nossas mentes. Nós vamos ao longo das vidas acumulando entendimento. Esse entendimento é utilizado na vida atual. Não é à toa que a gente vai crescendo gradativamente. Então hoje, quando eu vou tomar uma decisão, eu me baseio no meu inconsciente em todas as experiências que eu já vivenciei ao longo dos milhares de anos que eu existo como espírito. E eu uso essa fonte de informação junto com o meio, que são as informações novas que eu aprendi nesta encarnação. E aí eu tomo a decisão do que fazer. E o meu anjo de guarda me ajuda no momento para pender para o lado certo, se eu estiver conectado a ele. E aí a gente vai crescendo e vai aprendendo. Agora, se a gente prefere se fechar no nosso quadradinho e mantermos como estávamos, né, nós vamos ficando, né, com a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, né? Então, aí você vai ficar estagnado, mas isso é uma opção sua, né? Não foi ninguém que lhe obrigou a fazer isso, ninguém que lhe obrigou a ser assim. Você fez porque quis, né? É opção sua. Mas tudo bem, nós somos eternos, somos o universo é infinito. A gente nasce de novo, a gente vive de novo, a gente vive essas experiências novamente. Uma hora ou outra a gente aprende, a gente levanta, sai desse momento estagnado e retoma a nossa caminhada. É natural. Um outro processo que atrapalha muito, né, como eu disse, tem a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, é a nossa ideia da culpa, né? Do castigo, da punição. Então, ou seja, toda vez que eu erro, entendo que errei, consequentemente me vem na mente, eu preciso reparar, e essa reparação é dor, né? Dor não corrige erros, mas a gente entende que eu mereço um castigo, né? Eu vou ajoelhar no milho, né? Para compensar o erro que eu fiz. Não compensa, mas esse hábito é forte nas nossas mentes e é este hábito que nos prejudica. Os espíritos dizem em outro momento aqui para Kardec, vocês não vão achar isso nessa passagem, mas depois eu até posso pesquisar exatamente onde é e coloco no site aí no grupo, né? Mas os espíritos dizem para Kardec: a maioria dos nossos problemas não são kármicos, não é do passado. A maioria dos nossos problemas fomos nós que desenvolvemos nesta vida, baseados nas nossas escolhas. Ponto. Não é do passado, mas a gente acredita que eu joguei pedra na cruz, então eu tenho que passar por um tormento. É o hábito de se autopunir, o hábito de se castigar. Mas isso é um hábito que tem aí quase 2000 anos. O cristianismo implantou isso lá atrás, né? Porque Cristo foi crucificado, sofreu por nós, então eu também tenho que sofrer por algo, por alguém, por alguma coisa, né? E aí a gente acredita nisso. E no momento que eu creio que eu deva sofrer, eu projeto dentro de mim mesmo um sofrimento. Os gregos já diziam antes de Cristo: mente sã, corpo são, né? Se sua mente está equilibrada, seu corpo está bem. Agora, se eu me sinto culpado por algo, eu vou desenvolver o que dentro de mim mesmo? Um problema, né? E esse problema vai repercutir no meu corpo físico como uma doença qualquer, como um problema qualquer, uma inflamação, uma alergia, seja lá o que for, mas repercute, porque eu estou crente que eu necessito uma punição. Aí você diz assim: como é que um corpo que é perfeito, e de fato, né, o corpo humano é a máquina mais perfeita que se tem notícia, começa a funcionar errado de uma hora para outra, né? As células sempre se multiplicaram na perfeição, na velocidade correta, da forma correta, e de repente você tem uma multiplicação diferente, de repente você tem um mau funcionamento, o coração seu começou a bombear quando você era um feto e não parou até hoje, de repente começa a falhar. Por quê, né? Uma programação que a gente sabe pela ciência que está dentro do DNA, do RNA, né? Ela tem toda uma cadeia perfeita, né? Uma união, né? Perfeita, de repente falha pela nossa mente. O nosso desequilíbrio mental, a nossa
necessidade de punição, de dor, de sofrimento, causa modificações na nossa estrutura. Consequentemente, nós temos aí na ciência diversos estudos que comprovam que o pensamento influi na matéria, né? Nós temos exemplos aí, por exemplo, tem um cientista japonês que ele faz um trabalho com a água. Você vibra um pensamento, por exemplo, um pensamento caridoso, né? Segura o copo, vibra e congela aquela água. O cristal do gelo é suave, ele tem formas arredondadas. Se eu tenho raiva e congelo aquela água, o cristal do gelo fica todinho pontudo, cheio de farpa. Você fala, por quê? Está refletindo a sua vibração, está refletindo aquilo que você está vibrando. Agora você imagina seu corpo, né? Não tem como ele se desconectar de você mesmo. Se a sua mente vibra algo bom, seu corpo fica bem. Se a sua mente vibra algo ruim, seu corpo revida. E a gente tem um exemplo muito simples, né? Quando a gente começa na nossa adolescência, né, a se apaixonar, a se envolver, nem resfriado você pega, né? Ninguém fica doente, você vara dia e noite, ninguém se cansa, né? Porque seu pensamento está extremamente bom, né? Você só quer o bem daquela pessoa, você só quer estar com ela, você só quer algo bom. Seu corpo fica fantástico, você vira um super-homem, né? Uma super-mulher, não tem nada, né? É só um reflexo de pensar bem. A gente faz isso por um período só, né? Depois a gente já começa a jogar os nossos problemas em cima disso e a gente volta para o normal. Agora você imagina se a gente realmente conseguisse viver assim, né? Estar bem consigo mesmo, estar em equilíbrio. Você realmente fica invulnerável, né? Porque o corpo humano é assim. O mês de dezembro, a vibração do mês de dezembro é totalmente diferente dos outros meses. Pois é, só por conta do Natal, das festividades do Natal. O mês de dezembro é bonito, né? Leve, suave, esperançoso, né? Tem Ano Novo, Natal, né? Essas festas. Você vê como muda, né? O sentimento das pessoas. Aí em janeiro vem as contas, né? Muda de novo, né? Então, mas é assim que funciona, né? Então, o que eu queria passar para vocês nessa passagenzinha aqui do Livro dos Espíritos, sobre espíritos protetores, é que, conforme os espíritos deixam muito claro, todos nós temos, e não é um só, são vários. Os espíritos superiores nos ajudam sempre, estão conectados a nós. Então basta a nossa vontade de querer fazer o certo, de querer ser correto, de querer crescer, que eles vão estar nos ajudando. Agora, se os nossos pensamentos são egoístas, se os nossos pensamentos e desejos são voltados só para o nosso íntimo pessoal, é claro que a gente está, ao invés de se conectar com eles, nós estamos nos conectando com o nosso eu de ontem, de anteontem, que sempre se preocupou apenas comigo mesmo. Aí vem as diferenças. Então, tá aí. As influências negativas, elas existem, mas na maioria das vezes elas não estão desencarnadas, elas estão encarnadas, e elas são fruto das nossas próprias escolhas, aquilo que nós trazemos para perto de nós, e ele só se aproxima porque nós permitimos, porque também queremos aquilo. A partir do momento que a gente se difere, elas se afastam. Então não existe ninguém prejudicando você, não existe ninguém lutando contra você, e não existe ninguém que quer o seu mal, a sua queda. Pelo contrário, só tem espíritos querendo o seu crescimento, querendo o seu bem, e o único que pode querer a sua queda é você mesmo. Então a gente deve se policiar. O orar e vigiar se aplica aí. E Jesus falava: orai e vigiai. Vigie você mesmo, o que está no seu íntimo, o que você está desejando, o que você está querendo, qual é a razão da sua motivação. Ela é boa, ela não é, ela é em prol de todos ou ela só é em prol de você, né? Aí é o crivo, né? O crivo que determina as nossas escolhas, e aí a gente segue. O Evangelho e o Livro dos Espíritos são fantásticos justamente para que a gente pense nisso, para que a gente reflita, né, sobre os nossos entendimentos, as nossas vontades, o que a gente realmente está fazendo, buscando,
E aí vem as respostas, o nosso próprio entendimento e o nosso crescimento consequente. Era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, fique à vontade, não tem problema não, né? A gente está aqui para ajudar, porque na verdade todos nós aprendendo, estudando e aprendendo. Alguém tem algum ponto que queira perguntar? Bom, então nós vamos ficando por aqui. Então nós vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, aos nossos protetores, anjos de guarda, agradecendo a todos eles pelo trabalho, pela dedicação, pelo esforço constante em nos manter no caminho correto, que nós possamos de fato estar conectados, intuídos, seguindo o nosso caminho, crescendo, entendendo um pouco mais sobre os nossos desafios, sobre as nossas dificuldades, que a gente tenha mais esperança, fé no crescimento, na superação dos problemas que se demonstram em nossas vidas, na nossa frente, no nosso caminho, que possamos assim ir superando um a um, conhecendo melhor a nós mesmos, entendendo os nossos limites, superando-os, seguindo o caminho do nosso Mestre Jesus e suas orientações. Que assim seja.